Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e principalmente sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo de 2023. Eu espero que todos vocês tenham tido um excelente Natal e um excelente Ano Novo. Também já quero agradecer a todo mundo que desejou Feliz Natal e Feliz Ano Novo aqui pra mim nos comentários. E eu só espero que 2023 reserve coisas maravilhosas pra todos nós. Eu tive um probleminha com esse vídeo, eu gravei ele já tem uns dias, mas eu tive um problema aqui com a introdução, com a entrada, então hoje eu tive que vir aqui gravar de novo, então talvez vocês vejam alguma diferencinha aí de agora, do início do vídeo para o restante, mas é só porque eu tive esse probleminha mesmo e tive que gravar a entrada de novo, mas tá tudo certo. Então é isso, eu vou puxar a vinheta e vamos começar o nosso primeiro caso criminal do ano. Rafael Henrique Miguel tinha 22 anos na época do caso e morava com seus pais, Miriam Selma Miguel, de 50 anos, e João Alcísio Miguel, de 52 anos, sua irmã mais velha Camila Miguel e sua irmã mais nova Isabelle Vitória Miguel, na zona sul de São Paulo. Desde que o Rafael era bem novinho, criança ainda, os pais dele já começaram a notar um talento nele para a atuação, então já começaram a tentar introduzir o Rafael nesse mundo aí da televisão para ele se tornar um ator. Então, desde bem novinho, ele começou a fazer esses papéis, principalmente em comerciais, alguns que ficaram bastante famosos. Ele era uma criança muito fofa, chamava a atenção, então ele foi aos poucos ali fazendo sucesso, até que com apenas 7 anos ele teve a sua primeira aparição numa minissérie da Globo chamada JK, onde ele fazia o papel de Antenor. Nesse mesmo ano, ele também participou da novela Cristal no SBT, interpretando um menino chamado Bentinho, e em 2006 ele interpretou o Percival na novela da Globo Pé na Jaca, e 3 anos depois interpretou o Juca na novela Cama de Gato. Todos esses trabalhos dele tiveram ali o seu reconhecimento, mas ele começou a ganhar fama mesmo quando ele interpretou o Paçoca na novela Chiquititas em 2013. No cinema, ele também atuou em Meu Mundo em Perigo, em 2007, e em Xuxa e o Mistério de Feiurinha, como João, em 2009. Quando Rafael estava com 20 anos, em 2017, ele conheceu pela internet uma moça de 18 anos chamada Isabela. Ela começou a seguir ele nas redes sociais, ele ali teve um interesse, eles começaram a trocar mensagens, logo descobriram que os dois não só moravam em São Paulo, como também viviam no mesmo bairro, bem próximo um do outro. Então eles continuaram trocando mensagens ali diariamente por 2 meses, até que o interesse um pelo outro já estava muito grande, então eles resolveram se conhecer pessoalmente. O problema é que a Isabela tinha um pai super protetor, muito ciumento, que vivia controlando toda a vida dela, não aceitava que ela namorasse de jeito nenhum, mesmo que ela já tivesse 18 anos, então ela não poderia simplesmente chamar o Rafael para ir até a casa dela e ter um encontro normal, ou avisar a família que iria sair com esse rapaz. Tinha que ser uma coisa ali um pouco mais escondida, principalmente do pai dela. Então, a Isabela resolveu marcar de se encontrar com o Rafael na porta da escola dela em um dia onde as aulas terminariam mais cedo. Então, ela usaria esse tempo aí, que teoricamente era para ela estar na aula, para na verdade se encontrar com o Rafael e os dois ficarem conversando ali em uma praça próxima da escola e próxima da casa deles. Assim foi feito então, o Rafael foi até lá, eles se conheceram, começaram a conversar, ficaram ainda mais interessados um pelo outro e logo então começaram um namoro. Mas as coisas continuaram dessa maneira, às escondidas, por conta, como eu disse antes, do pai da Isabela, que não iria aceitar de jeito nenhum. Ela já deixou bem claro pro Rafael desde o início que o relacionamento ia ter que ser daquela maneira, pelo menos por um tempo, até ela realmente sentir segurança e resolver contar, sobre tudo isso para o pai dela.
Nos meses seguintes, então, o casal seguiu dessa maneira, se encontrando na porta da escola, em praças, da maneira que eles achavam que daria certo, né? E passavam sempre pouco tempo ali, poucos minutos juntos, porque logo a Isabela tinha que voltar para casa para estar ali ao alcance dos olhos do pai. O tempo foi passando desse jeito então, e aos poucos, conforme o relacionamento ia passando, o Rafael foi percebendo, conforme as coisas que a Isabela contava, que na verdade o pai dela, um homem chamado Paulo Cupertino, era muito mais do que simplesmente um pai ciumento e super protetor. A verdade é que ele era extremamente controlador com todos em casa, mas principalmente com as mulheres, né, com a Isabela e a sua mãe, chamada Vanessa. Ele estava sempre de olho nelas, não deixava elas fazerem nada que ele não aprovasse, e ele também era agressivo e violento e agredia, né, com frequência a mãe da Isabela. Sendo assim, o Rafael até chegou a ter algumas conversas ali com a Isabela, dizendo que se o pai dela chegasse a agredir ela também ou fazer algum mal maior a ela, ele iria ajudar ela e apoiar ela em todas as situações, iria ajudar ela a ir até a delegacia, fazer boletim de ocorrência e tudo mais, mas as coisas nunca chegaram a esse nível, né? Eles nunca chegaram a realmente ir até a delegacia fazer algum tipo de queixa contra o Paulo. O relacionamento foi se seguindo dessa maneira, então, até que no final de 2018, já tinha mais de um ano que os dois estavam juntos, e a família dos dois sabia do relacionamento. A única pessoa ali que não sabia era realmente o pai da Isabela, o Paulo. Então a mãe dela, Vanessa, começou a perceber que as coisas realmente eram sérias, que o relacionamento já estava durando um tempo, via o sofrimento da Isabela em ter que se encontrar daquela maneira às escondidas e por pouco tempo com o namorado. Então começou ali a incentivar a Isabela a finalmente contar sobre o relacionamento e buscar a aprovação do pai. Porém, mesmo assim, a Isabela não queria fazer isso. Ela conhecia bem o pai, sabia que provavelmente aquilo não daria certo e queria, né, continuar as coisas ali escondido do Paulo. Porém, eles não conseguiram, né, guardar esse segredo por mais muito tempo, porque em 2018 o Paulo acabou descobrindo tudo. Ainda no fim de 2018, certo dia, o Paulo apareceu na escola da Isabela, no meio da aula, assim, sem nenhum aviso, e chamou ela para fora da sala de aula, dizendo que a mãe dela tinha caído das escadas em casa e que precisaria da ajuda dela lá para socorrer a mãe. Porém, quando a Isabela saiu da sala e foi embora com ele, e eles se afastaram ali das pessoas, o Paulo começou a gritar com a Isabela, dizendo que ela não o respeitava, porque ele tinha descoberto, né, sobre o namoro dela escondido. Então disse que ela tinha desrespeitado ele por ter escondido tudo isso e que por conta disso ela estava de castigo. Ele então tomou o celular dela e começou a olhar ali as coisas dela do celular, as conversas dela, né, principalmente com o Rafael, e descobriu todo ali, né, o relacionamento que o casal já vinha tendo há mais de um ano. Depois disso, a Isabela ficou, é claro, devastada, mas ainda assim ela não desistiu do relacionamento com o Rafael, e como a mãe dela, Vanessa, apoiava o relacionamento, ela passou então a conseguir manter contato com o Rafael, conversando escondido pelo celular da mãe. Os dois, então, como já eram maiores de idade, começaram a armar um plano para fugir de casa para outro estado e viverem então juntos ali em um apartamento que o Rafael alugaria usando o dinheiro do seu trabalho que ele tinha guardado ao longo dos anos. Não fica claro como o pai da Isabela, o Paulo, descobriu sobre o relacionamento, mas em algum momento ele ia acabar descobrindo. Já era um relacionamento longo, de mais de um ano, então provavelmente ele já vinha desconfiando dessas saídas da Isabela, mesmo que fosse coisa rápida, ou talvez, né, a mãe dela possa ter deixado escapar alguma coisa, já que ela já vinha, né, querendo que a Isabela contasse sobre o relacionamento. Fato é que o Paulo acabou descobrindo, era uma coisa inevitável, e aí, né, aconteceu toda essa confusão. Em 9 de junho de 2019, o Rafael recebeu uma ligação da Isabela, onde ela estava muito nervosa no telefone, dizendo que estava tendo uma crise de ansiedade, e ela estava pedindo para o Rafael ir até a praça ali perto da casa dela, onde eles costumavam se encontrar, para que eles conversassem, né, e ele acalmasse um pouco ela.
Mas o Rafael, já sabendo, né, do temperamento do pai da Isabela, ficou com um pouco de medo desse encontro repentino aí, né, porque eles sempre organizavam muito bem as coisas para se encontrarem, para que não tivesse o risco do pai dela perceber ou pegar eles no flagra. Então, como esse encontro era muito do nada, ele ficou com medo de as coisas darem errado, não queria ir até lá, começou a tentar acalmar a Isabela pelo telefone mesmo, mas ela estava muito nervosa, realmente em crise, e queria muito ali, né, a companhia do Rafael. Então ele acabou cedendo e foi até essa praça se encontrar com a Isabela. Chegando no local, então, os dois começaram a conversar, mas não demorou muito e o celular da Isabela, que já tinha sido devolvido a ela nessa ocasião, começou a tocar insistentemente e era a mãe dela, a Vanessa, ligando, porém a Isabela estava muito nervosa e disse que não queria atender. Passado mais algum tempo, então, a sogra dela, mãe do Rafael, começou a ligar, né, a Miriam, e então o Rafael atendeu a ligação e ela disse que a mãe da Isabela, a Vanessa, tinha entrado em contato com ela dizendo que era para Isabela voltar imediatamente para casa porque o pai dela estava lá, tinha sentido a falta dela, né, percebido que ela tinha saído e estava extremamente furioso, querendo saber onde ela estava muito bravo mesmo e era para ela voltar para casa naquele mesmo instante. Porém, a Isabela não queria de jeito nenhum voltar para casa, então o Rafael e a mãe dele também, né, a sogra da Isabela, começaram a tentar convencer ela, até que a Miriam e o João, os pais do Rafael, resolveram pegar o carro e ir pessoalmente até a praça onde o casal estava. Chegando lá, eles conseguiram convencer a Isabela de ir até a casa do Rafael. Lá eles conversaram mais um pouco e finalmente a Isabela concordou em ir para casa se encontrar com o pai. Foram todos então no carro, a Miriam e o João, os pais do Rafael, o Rafael e a Isabela para a casa da Isabela, né? Chegando lá, eles pararam o carro na porta, a Isabela percebeu que o carro do pai dela não estava na garagem, então ela achou que talvez ele pudesse ter saído para ir atrás dela, porém, quando ela desceu do carro, ela foi surpreendida pelo pai, que apareceu do nada no portão de casa e começou mais uma vez a ter um surto ali, né? Gritando, xingando a Isabela e também o Rafael e os pais dele, que tentavam conversar e amenizar de alguma forma toda a situação. O Paulo estava realmente muito transtornado, fora de si, ele gritava para Isabela entrar em casa enquanto ela tentava acalmar as coisas, até que o Paulo fez a pior coisa possível. Ele pegou uma arma que estava escondida ali com ele e disparou várias vezes contra o Rafael e os seus pais. No total, 13 tiros atingiram o Rafael, 2 atingiram a mãe dele, a Miriam, e 4 atingiram o pai dele, o João. Infelizmente, com tantos disparos assim, toda a família, né, que estava ali, o Rafael e seus pais, faleceram na mesma hora. Logo após os disparos, então, o Paulo simplesmente fugiu do local sem levar nada. Ele foi embora apenas com a roupa do corpo e a arma dele e ficou, né, ali foragido da polícia. A polícia, claro, foi chamada e eles então interrogaram a Vanessa, a mãe da Isabela, para entender melhor a dinâmica, né, de tudo que tinha acontecido naquele dia antes do ataque, o que levou o Paulo a ficar tão nervoso. E ela disse que naquele dia, por volta de 11 horas, o Paulo chegou em casa e começou a perguntar pela Isabela, e ela não sabia onde a Isabela estava, porque nesse momento a Isabela já tinha saído, porque, como eu disse, ela estava com aquela crise de ansiedade, e ela disse que ia sair para caminhar um pouco, para espairecer um pouco a mente, então a mãe não sabia exatamente onde ela estava, e o Paulo ficou extremamente furioso com essa ideia de não saber onde exatamente a Isabela estava e não poder controlar os passos dela, e também já imaginando que ela estaria com o namorado Rafael. Então, extremamente furioso, ele pegou o carro, saiu de casa e foi até uma padaria, e depois de alguns minutos ele voltou, só que dessa vez sem o veículo. Depois que ele voltou, então, ele ficou ali, né, esperando a Isabela, extremamente furioso e já com aquela arma, né, provavelmente na intenção já de tirar a vida do Rafael e de quem tentasse entrar no meio de toda aquela situação.
Começaram então buscas intensas pelo Paulo em todos os lugares onde a polícia imaginasse que ele poderia estar. Foram buscas realmente muito intensas. Esse caso ficou muito famoso na mídia, então também tinha muita cobrança em cima da polícia, o que fazia com que eles se empenhassem muito nas buscas pelo Paulo, mas ainda assim ele conseguiu ficar foragido por 3 anos. Até que ele foi finalmente encontrado e preso em 17 de maio de 2022 em um hotel no centro de São Paulo, onde ele estava escondido. Durante todo esse tempo em que ele esteve foragido, o Paulo usou diferentes disfarces como chapéus, bengalas e máscaras e também lentes de contato e documentos falsos para sair na rua e conseguir também trabalhar sem que ninguém reconhecesse ele, né? E a polícia estima que ele passou por mais de 300 locais nesse período e chegou a viver em 74 endereços diferentes só ali em São Paulo. Ele também chegou a trabalhar em vários empregos diferentes, em comércios informais ali, onde seria mais fácil, né, dele conseguir se disfarçar, para ninguém pedir nenhuma documentação nem nada do tipo e acabar descobrindo a sua verdadeira identidade. E além de todos esses lugares onde ele esteve no Brasil, ele também passou um tempo no Paraguai e na Argentina. Depois de preso, o Paulo passou por interrogatórios, é claro, mas ele se recusou a dar qualquer declaração, ele não abriu a boca, não falou a sua versão dos fatos e ele também recusou o seu direito de contratar um advogado e passou então a ser defendido pela Defensoria Pública. Ele está sendo acusado de triplo homicídio duplamente qualificado, mas até agora, né, não teve ainda o julgamento dele e sendo assim, ele ainda não recebeu uma sentença e não se tem aí um desfecho nesse caso. Além do Paulo, outros 2 homens estão sendo acusados de favorecimento pessoal aí envolvidos nesse crime por terem supostamente ajudado o Paulo em todo esse período que ele ficou foragido. Um desses homens é o Eduardo José Machado, dono da pizzaria Eduardo da Pizza, localizada na zona sul de São Paulo, e o Vanderlei Antunes Ribeiro Senhora, que mora em Sorocaba. A polícia ainda tinha outros 2 suspeitos de também terem ajudado o Paulo nesse período em que ele esteve foragido. Um deles é um homem que vive em uma chácara no Mato Grosso e também um fazendeiro do Paraguai. Porém, com relação a esses 2 homens, parece que eles foram descartados por falta de provas. Como eu disse antes, tanto o Paulo quanto esses 2 homens aí que ajudaram ele, o Eduardo e o Vanderlei, ainda não receberam uma sentença e também nem se tem ainda uma data agendada para que isso aconteça. Enquanto isso, o Paulo segue preso no Centro de Detenção Provisória de Guarulhos, aguardando aí todo o desfecho desse caso. Ao longo do caso, a Isabela deu algumas declarações e entrevistas para emissoras de TV falando sobre tudo isso, sobre tudo que aconteceu antes e também no dia do crime e como estava sendo a vida dela, né, depois de tudo isso, seus pensamentos e sentimentos com relação ao pai. Porém, depois da prisão do pai dela, ela não deu mais nenhuma declaração, nenhuma entrevista. Ela disse apenas bem brevemente que ela não poderia falar sobre aquilo no momento, que ela precisava de tempo, porque era um misto de sentimentos e emoções muito grande e é de se entender, né, realmente, porque querendo ou não, é o pai dela que foi preso ali acusado de um crime tão tenebroso contra 3 pessoas que ela também amava, também considerava muito. Então é de se entender, né, que ela ainda não esteja pronta para falar sobre tudo isso e quem sabe no futuro ela consiga, né, superar melhor ou entender melhor todos esses sentimentos e possa vir a dar uma declaração. Bom, deixe aqui nos comentários qual a sua opinião sobre esse caso, o que você espera do desfecho desse caso aí, né, para a sentença do Paulo e desses outros homens que acabaram ajudando ele. Também deixa aqui se você já conhecia um caso que ficou bastante famoso e também é muito interessante, então achei interessante trazer aqui para vocês, ainda mais agora, né, que o Paulo foi finalmente preso. Então deixa aqui a sua opinião, também deixa aqui usando a hashtag sugestão um caso que você acha que seria interessante trazer para o canal. Se inscreve se não for inscrito, deixa o like e é isso. Até o próximo vídeo.